Olá, povo de Deus, eu me chamo Geilson Francis, sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde. Eu me congrego com meu pastor José Saboia de Oliveira, aqui em Fortaleza, Ceará. Sou também professor de Escola Bíblica Dominical desse mesmo ministério. Sou líder de casal também do curso Casados para Sempre. Nós estamos ministrando na nossa igreja. E dessa vez nós vamos estudar a revista da EBD, lição de número 10. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Qual é a primeira ordenança da igreja? O batismo nas águas. Não é sacramento, é ordenança. E a nossa segunda ordenança é a Santa Ceia do Senhor, uma ordenança também do Senhor. Fazer isso em memória de mim. A palavra do Senhor anuncia dessa forma, certo? Quero desde já, antes de nós entrarmos aqui na verdade prática e no texto áureo, pedir para você, por gentileza, se você está ouvindo, está vendo essa lição, acha bacana, acha legal, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, compartilha, abençoe esse canal para que nós possamos continuar aí com motivação para fazer muito mais vídeos para abençoar o povo de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas desde já vamos iniciar a nossa aula de número 10. Nosso texto áureo diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo de número 17 até o versículo de número 34, que diz o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntardes num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que bebe, come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muito de vós, entre vós, fracos e doentes, e muitos até que dormem. Porque se vós vos julgastes se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for até convosco. Nossa introdução diz: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo
entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê a sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. E em terceiro lugar, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então a gente vai estudar a Santa Ceia do Senhor exatamente nessas perspectivas, nessas três perspectivas, né? Tanto na questão do sacrifício de Cristo, olhando para trás, a nossa condição presente diante de Deus, quando nós participamos da Santa Ceia, e também um olhar para o futuro, no sentido de que a Santa Ceia é uma prévia, é uma lembrança também de que Jesus ele foi ao céu, mas também irá voltar para vir buscar a sua noiva, né? Para levar para onde ele está, como diz em João, capítulo de número 14, a partir do verso 1, onde o Senhor diz que que nós não precisamos ficar se sentindo órfãos, mas que ele iria para o Pai e retornaria para que onde ele estivesse, nós também estivéssemos, né? Então essa é a expectativa e a esperança daquilo que irá acontecer no futuro de maneira escatológica. Primeiro ponto, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Na tradição romana, o romanismo, né, compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo. Este cálice é meu sangue. Né? Então eles vão encarar isso de maneira literal. Quando você ora ali e você está participando da Santa Ceia, o pão efetivamente se transforma no corpo de Cristo e o vinho efetivamente se transforma no sangue de Jesus Cristo, né? Eles acreditam dessa forma. Isso é uma tradição romana, realmente, da Igreja Católica Apostólica Romana. Assim, segundo esse entendimento, durante a cerimônia, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Então fica aí, ó. O que é que ensina o ensino da transubstanciação? Ensina que o corpo e o sangue de Jesus se transformam efetivamente no corpo, melhor dizendo, vou retornar para a gente falar direitinho, né? Que o pão efetivamente se transforma no corpo de Cristo e que o vinho efetivamente se transforma no sangue de Jesus, de sorte que naquele momento, naquele instante, estamos participando do corpo, efetivamente, ali é um corpo, é o corpo de Jesus, ali o pão, e efetivamente é o sangue de Jesus, né? Nós chamamos esse ensino de transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. Primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última ceia, ele estava presente, portanto não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontra lá. Por outro lado, entender essa palavra de forma literal e não como metáfora cria problemas de natureza exegética. Jesus diz, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então, eles pega o texto e literaliza, né? Então, literalmente, Jesus ele é o pão que está ali e o vinho que está ali. Jesus é aquilo ali. Então você está comendo do corpo de Cristo de fato, né? Então esse é o ensino da transubstanciação e o comentário que nós acabamos de ler vai tratar exatamente dos grandes problemas que nós temos, tanto um problema exegético quanto também um problema da questão, principalmente ali na primeira Santa Ceia que foi celebrada por Jesus. Jesus estava presente, então não tinha como o corpo naquele instante ali se transformar, por exemplo, no corpo de Cristo, literalmente, sendo que Jesus já estava ali presente juntamente com todos os discípulos. Na tradição protestante, né, tradição protestante, como é que funciona, como é que foi interpretada a Santa Ceia do Senhor? Na tradição luterana, diverge da católica quando nega que os elementos da Santa Ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo de Cristo aqui é uma tradição luterana, tá? Lutero interpretou dessa forma, influenciado pela Igreja Católica. Lembrando, você sabe, né, que ali na Reforma Protestante,
Lutero, ele era um monge católico, ele não queria realmente, efetivamente, criar o protestantismo, ele queria era reformular a Igreja Católica Apostólica Romana, e o protestantismo só surgiu porque a Igreja Romana excomungou completamente ali Lutero, mas não era o objetivo de Lutero formar, fazer ou tornar criar um movimento novo, não, né? Não tinha nada disso, foi naturalmente que surgiu tudo isso. E ele entendia da seguinte forma, né? Ele afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da Santa Ceia. O corpo físico de Jesus está presente no pão da Santa Ceia. Então, esse entendimento luterano é chamado de consubstanciação. Então, nós temos o entendimento católico romano, transubstanciação, e nós temos o elemento, o ensinamento luterano, que é a consubstanciação, no sentido de que o corpo físico de Jesus está presente no pão da Santa Ceia. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. E a posição pentecostal? Nós vimos a posição romana, agora vimos a posição luterana protestante e agora vamos ver qual é a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Então são dois entendimentos que ele recoloca aqui, vai reforçar o nosso entendimento da transubstanciação e da consubstanciação. Na transubstanciação, o pão e o vinho se transformam, se convertem fisicamente no corpo e no sangue de Jesus, né? Se convertem. A luterana diz que Jesus está presente fisicamente neles, né? A luterana diz que Jesus está presente fisicamente neles. E assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Então, o entendimento pentecostal, aí você tem que parar, fazer essa diferenciação, e aí é o nosso ensinamento, é o que nós aprendemos, né? Nosso ensino é que o corpo e o sangue de Jesus, ou o pão e o vinho, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Simbolizam, é uma simbologia e não uma presença física de Jesus ali naqueles elementos, ok? Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia, né? Nós temos aí Mateus 18:20. Mateus 18:20 diz assim, ó, Jesus está presente espiritualmente, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou presente no meio deles. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor, em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Então, existe um aspecto memorial. Também enfatizamos o aspecto memorial, então, nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então, nós estamos na ceia do Senhor não para quem está, ou melhor dizendo aqui para que fique bem claro, né? A Santa Ceia do Senhor é para quem está em comunhão, não é para dar comunhão, certo? É diferente. É para quem está em comunhão, só pode participar da Santa Ceia do Senhor quem está em comunhão com Jesus. O propósito da Ceia do Senhor, celebrar a expiação de Cristo. Isso aí é a perspectiva passada, né? Então, na Ceia do Senhor, nós estamos ali celebrando o corpo de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, a morte, o sacrifício, a ressurreição de Jesus Cristo. Ao escrever sobre a Ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor, né? Então, vamos ver aqui. Diz assim, ó, olha o texto, o que o texto diz. Esse texto aqui de 1 Coríntios 11:26. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não vou ter esse texto. Ok? Mas voltando aqui.
Então, nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, aponta para o seu sacrifício. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Aí sim, aí entra Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, que diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus aniquila a morte e aniquila o diabo, né? O império da morte que estava nas mãos do diabo. Jesus aniquilou tudo isso e nos deu a expectativa da vida eterna. Jesus ele nos deu isso. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós fomos feitos justiça de Deus por causa de Jesus, porque Jesus ele não conheceu o pecado e ainda assim se fez pecado por nós. Portanto, a ceia do Senhor, na ceia do Senhor, né, nós celebramos a vitória de Jesus, que também é a nossa vitória. Nós celebramos a vitória de Jesus. Eles o venceram pelo sangue de Cristo e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Muito bem. Ponto 2. Proclamar a segunda vinda de Cristo. O primeiro ponto, celebrar a expiação, a morte de Jesus, né? E o livramento que nós recebemos de Jesus. E em segundo lugar, nós fazemos a Santa Ceia, realizamos a Santa Ceia para proclamar a vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11 e 26. 1 Coríntios 11 e 26, o que é que diz? Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Esse versículo é sensacional. Eu adoro essa passagem bíblica. Diz o seguinte, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui para tirar qualquer tipo de ânsia por querer conquistar e dominar na terra, para tirar qualquer tipo de pretensão ou de projeto de poder para querer dominar na terra, porque o reino de Deus, eu não sou, você já ouviu aquele hino que diz, eu não sou daqui, para casa voltarei, ele vem me buscar, e com ele eu irei, eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós estamos aqui, mas o Senhor já nos comprou, ele já nos deu a expectativa, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, porque eu vou e vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eis que voltarei novamente, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus, ele foi preparar lugar, preparar morada, e vai voltar, porque nós não somos daqui, a gente não precisa ficar com o coração turbado, preocupado, o que vai acontecer comigo? Por que esse governo vai me destruir? O PT vai me destruir. O PT vai acabar comigo, vai acabar com os nossos valores. Que é isso? Que preocupação é essa? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe a alma, não turbe a alma, não turbe o coração. Fica na paz do Senhor, fica na paz de Cristo. Porque o Senhor, ele disse, olha, nossa pátria não é aqui, vou botar aqui, nossa pátria, nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador. Nós temos um Salvador, nós temos um Pai, nós temos um Senhor, Jesus, que foi aos céus para nos resgatar, para nos tirar dessa terra, tirar desse mundo e fazer com que a gente venha reinar com Ele. Por que vocês estão preocupados com esse mundo?
Por que você sabe como cristão que esse mundo sempre será corrompido porque Jesus não está reinando nele, efetivamente ele reina em mim, você, enquanto igreja. Mas a gente precisa ficar preocupado com este mundo e achar que a gente pode dominar e mudar completamente este mundo pela força do braço e não pelo poder do Espírito. Esse é o grande problema. E aí a gente fica lá perturbado, meu Deus, volta logo, meu Jesus, a volta de Cristo. Jesus vai voltar no seu tempo, ele não disse o dia e nem a hora. Tem pessoas que estão aí falando, dizendo, marcando datas ainda, gente, ainda hoje ainda existe isso. Ainda existem pessoas marcando datas para que Jesus venha voltar. Isso é terrível, ter esse tipo de expectativa doentia, é ruim, traz doença mental. Então, tome cuidado, Jesus está voltando, a nossa pátria não é daqui. Não se preocupe com o que acontece no mundo, mas se preocupe com a sua salvação, com a sua vida, porque é através das tuas obras que você vai se livrar. Tem que ter a lamparina, e não só a lamparina, tem que ter o azeite na botija, tem que ter o azeite na reserva. Para poder, na hora que se apagar tudo, você ter como acender a sua lamparina e esperar o noivo retornar. É o que diz o texto bíblico das 10 virgens, né? Então tome cuidado, saiba que a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também para si todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Tá? O nosso terceiro tópico diz o seguinte: celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Nós temos aí em 1 Coríntios 1:11, esse era um problema recorrente entre os coríntios, né? E a gente vê isso aí lá no texto bíblico que nós acabamos de ler, né? Texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, né? Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também na Santa Ceia, na celebração da Santa Ceia. O Paulo reprova isso. Espera ainda, pessoal, vocês estão errados. Vocês estão comemorando da maneira errada. Vocês não estão nem aí para aqueles que não têm nada. Vocês chegam, comem tudo, bebem tudo, saem embriagados. Os que têm fome, passam fome. Meu amigo, se vocês têm condições, estão com fome, vão comer em casa. Come em casa, mas não, vocês vêm, comem tudo, bebem tudo. E aqueles que não têm nada em casa, que deveriam ser o alvo de tudo isso, que deveria ser o alvo da nossa comunhão e da nossa fraternidade, que era aqueles que não tinham nada, não, ficavam sem nada, passavam fome, porque os camaradas chegavam e arrebentavam com tudo. Então ele viu que, inclusive na Santa Ceia, havia divisão. Estava havendo divisão na Santa Ceia do Senhor. E Paulo então reprova isso, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Existe possibilidade de nos juntar numa igreja, numa Santa Ceia, em qualquer outro lugar, para piorar mais ainda a nossa situação espiritual diante de Deus? Tem. Porque não é só ir à igreja, não é só dizer Senhor, Senhor, mas a sua alma e seu coração está longe de Deus. Então tome cuidado com isso, né? Nós precisamos entender que existe sim a possibilidade de nos reunir para pior. Então esteja numa congregação que se reúna para melhor e não para pior. Viu? Tome cuidado com isso. Então Paulo reprova isso. O clima fraterno e comunhão deixa de existir. O clima fraterno, a comunhão deixa de existir. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos à luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, purifica a gente de todo pecado. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Nesse sentido, alguns não esperavam um pelos outros para celebrar a ceia do Senhor. Como diz o 1 Coríntios 11, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que não têm?
E envergonhais o que não tem. Era por isso que as pessoas que não tinham nada, que não tinham condições financeiras, não tinham condição de comer, passavam fome. E aí é que estava a treva no coração daqueles cristãos que chegavam e arrebentavam com tudo, comia tudo, bebia tudo, deixava os outros com fome, numa clara dissensão que se apresentou aos olhos do apóstolo Paulo. Que vos direi? Louvar-vos-ei? E ele diz: nisto não vos louvo. Quando há um espírito de divisão, litígios e intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. O modo de celebração da Santa Ceia do Senhor. O que é participar, gente? Isso aqui é interessante. Eu já vi muita gente dizendo assim: cara, eu não participo da Santa Ceia, sabe por quê? Porque eu briguei com meu pai, eu briguei com a minha esposa, falei alto e, sei lá, fiquei chateado e desisti de participar, porque a Bíblia diz, né, que se a gente participar indignamente do corpo do sangue, a gente pode até sofrer, né, enfermidades, doenças e morrer e receber todas aquelas maldições, ou seja, coisa que não tem nada a ver com o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Mas assim, umas besteira tira a gente da Santa Ceia. A gente não participa, porque simplesmente nós não temos o esclarecimento do que é participar indignamente. Porque a gente não tem um ensinamento do contexto do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Uns comiam mais, outros comiam menos, uns saíam embriagados e perdia-se o sentido da ceia. A ceia é para ser um local de comunhão, de fraternidade, e não estava acontecendo. Por isso que eles comiam de maneira indigna. Não tinha nada a ver com você discutir com a sua esposa, você discutiu com seu pai, com a sua mãe, e aí você acha que está participando da ceia de maneira indigna. Não, meu irmão. Esses problemas de relacionamento que a gente vai ter, né? Enquanto tiver vida, a gente vai ter problemas de relacionamento, a gente vai ficar chateado, a gente vai falar errado. Esses problemas se resolvem com perdão, recebendo e dando perdão. Que a gente precisa aprimorar na nossa vida cristã, né? Perdoar e ser perdoado. Porque para isso tem que ter humildade, tirar o rancor, tirar o orgulho para poder pedir perdão. Isso se resolve dessa forma. Não tem nada a ver com a Santa Ceia. Tem a ver com a sua vida e com a sua forma de agir. E você precisa pedir a Deus para te ajudar a vencer, a se desvencilhar de tudo isso. Então, concernente à celebração da Ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. 1 Coríntios 11, 27. O termo português, né, indignamente, é a tradução do advérbio grego anários. Um advérbio que indica a maneira ou modo que se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Certo? Então, é a maneira, o modo que se faz alguma coisa, que também revela o estado que aquela pessoa se encontra, a maneira como nós participamos da ceia, a maneira como eles participavam da ceia revelava, o apóstolo Paulo mostrou para eles que estava revelando aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles eram, certo? Então, nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo e à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia de maneira desordenada, a maneira, o modo. Quando não esperavam uns pelos outros de maneira disciplinada, quando comiam mais do que de maneira irreverente, comiam mais, se embriagavam. E principalmente de maneira trazia facção e dissensão, porque uns comiam mais, outros comiam menos. Aqueles que não tinham nada, não comiam nada. Então nós temos aí uma dissensão por classe social até. Tá no texto, não estou falando besteira não. Os que não tinham nada, e aí? O que não tem nada? O apóstolo está dizendo, né? Aqui o texto diz, ó. E envergonhais os que não tem, nada tem. Né? Não tens porventura casa para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm. Vocês envergonham os que nada têm. Aqueles que não têm nada, existia uma dissensão de classe. Os que tinham e os que não tinham. E a Santa Ceia estava sendo participadas, as pessoas estavam participando de maneira indigna e estavam sofrendo por causa disso. O castigo divino, o castigo de Deus. Em segundo lugar, uma celebração relevante. Se um lugar de um advérbio
que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado o adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de ninguém ser digno. Como mostramos, não é o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça, né? É verdade que nós participamos da ceia do Senhor não porque somos dignos, mas é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer, então, de quem participa dos pecados não confessados? Pecados não confessados atraem juízo divino. Agora, o detalhe. A maneira como eu participo de alguma coisa, a maneira como eu faço alguma coisa, revela o meu estado também. Eu penso assim. Eu penso dessa forma. A maneira como eu faço, a maneira como eu me apresento em um determinado lugar, ou a maneira como eu converso, eu falo, está também revelando o meu estado de espírito, o meu estado mental, o meu estado emocional. Tá entendendo? E aí é que eu discordo aqui totalmente, porque o pecado que estava acontecendo em Corinto era evidente. Era por isso que estava atraindo o juízo divino, porque eles estavam trazendo dissensão para dentro daquilo que não era para trazer, porque a Santa Ceia é um lugar de comunhão. A Santa Ceia é um lugar de comunhão. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que também ressuscitou, está vivo para todo sempre, né? Nós temos aqui 1 Coríntios 15, do 1 ao 4, que diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o estiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. A ceia celebra Cristo que morreu, mas que ressuscitou também. Celebra o Cristo que morreu e o Cristo que ressuscitou. Amém? Então, gente, deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva. Tem que ser uma celebração festiva. Nosso Redentor vive, por isso devemos demonstrar isso na celebração da Santa Ceia. Deve haver um ambiente de reverência, ao mesmo tempo de abundante alegria. Para a gente concluir nessa lição sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que se forma magicamente, que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. Então, gente, a gente concluir, quero aqui dizer para vocês, tá? Que a gente precisa entender que a Santa Ceia é um lugar de comunhão. A Santa Ceia é um lugar em que a gente se reúne para celebrar, para se alegrar, para ficar feliz, para comemorar a morte, mas também a ressurreição de Cristo, para comemorar também o fato de que Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja, para poder trazer, para levar a igreja para ele. Então, existem todos esses significados na Santa Ceia que lembra toda a nossa trajetória enquanto cristão, o porquê que nós somos cristãos, o porquê e as promessas de Deus para a nossa vida. Então, tudo está ali simbolizado no corpo e no sangue de Jesus, que está simbolizado ali no pão e no vinho da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma festa maravilhosa, é uma ordenança do Senhor e não um sacramento, certo? Não confere, quem participa da ceia não confere
graça a quem participa, e muito menos põe em comunhão aquele que não tem comunhão. Muito pelo contrário, a ceia é para quem já está em comunhão com Jesus. E ali naquele momento, se você manifesta essa comunhão, quando você entra em comunhão com outras pessoas, certo? Então a ceia significa tudo isso, tá bom? No mais, quero aqui agradecer a todos vocês. Quero que vocês curtam, se inscrevam no canal, que Deus abençoe sua vida. Se essa aula foi relevante para você, se inscreve no canal, tá? Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.